Germania, de Tácito, baseado no livro especialmente feito com 43 ilustrações de H.E. Kohler. Tácito identificou os germanos como povos autóctones. Ele acreditava que a distância do mar com outros povos isolou completamente esse povo de outros, e por isso manteve completamente coeso o povo germânico em relação a outros povos. Como era de se esperar e como era moda na época, ele latinizou os deuses, datas e alguns costumes, de forma que os próprios romanos que receberiam informações a respeito daquilo que ele iria transmitir, pudessem compreender de quem ele falava. Desta forma, Odin acabou sendo celebrado com outro nome, assim como Thor e Tyr. Tácito também registrou, até o dia de sua morte, conforme a época em que foi feito o Germânia, o uso do Sigrunar, o canto de batalha, que é citado inclusive no Sigdrifurmal. Esse canto de batalha permitia entrar em transe coletivo de forma a ouvir Odin cantando junto com aqueles que com ele estivessem entoando, com escudos erguidos enquanto batiam nesses escudos. Tácito citou o deus Njord como se fosse Ulisses, inclusive. Ele cita que Ulisses, em seu ponto de vista, também andou por aquelas costas, e que haveria um templo dedicado a Ulisses, até o presente momento, em um local próximo à encosta da área da Germânia. Ao contrário de muitos dos chamados modernistas, ele foi bem claro em afirmar que os germanos, dada a localização geográfica e dada os costumes que tinham, não se misturaram com outros povos. Em sua descrição, ele os demonstra como sendo de olhos azuis, de intenso brilho raivoso, de cabelos ruivos e grande estatura, que lhes dão grande vantagem durante combate, suportando inclusive uma intensa quantidade de frio e a fome. Ele citou a área da Germânia coberta de imensas florestas que atemorizavam aqueles que olhavam para elas. Ele também citou que eles davam pouca importância a utensílios mais caros, e que inclusive os germanos davam mais valor ao uso de moedas de prata do que as moedas de ouro, principalmente aqueles que tinham contato com civilizações diferentes, porque era mais prático para comprar utensílios de uso diário. Os cavalos não eram bonitos nem especialmente rápidos. Havia uma descrição específica de alguns cavalos brancos cuja pureza era considerada sagrada, a qual se dava muita atenção em determinados atos religiosos. Tácito citou que havia um poder real, o poder de um rei escolhido, de um líder. Porém, esse poder não era nem arbitrário e nem absoluto. Ele possuía limites. E também esse poder só era conquistado por mérito do líder. Se ele não inspirasse confiança, se ele não fosse para o fronte de batalha liderando os seus, ele não seria digno de ser um líder. Os germanos batalhavam sempre com pouca roupa, com escudo e com lança, e usavam espada curta, em parte porque havia pouco ferro ou minerais específicos para alimentar forjas, para que armas e outros utensílios fossem feitos. Uma das maiores vergonhas era perder o escudo. Esse escudo vinha com algum tipo de traçado ou desenho específico que vinculava-se ao guerreiro ou à família. Inclusive, estas armas citadas muitas vezes eram presentes de casamento. Comandantes marchavam à frente ousadamente durante as batalhas. Eles não tinham o direito de matar, agrilhoar ou mesmo açoitar. Esse privilégio cabia exclusivamente aos sacerdotes. Não por castigo ou desobediência a ordens dos chefes, mas quando julgavam que assim o exigia o deus da guerra, que os assiste e protege nos combates. A estes levavam emblemas e efígies tirados de bosques sagrados.
Era comum que exibissem os ferimentos para suas mulheres, suas mães e irmãs, para toda a sua família. A família desempenhava o tempo todo um papel muito importante para os germanos. As famílias os estimulavam a ir para batalhas, as mães os estimulavam a ir para a batalha e mostrar coragem. Elas compareciam junto com crianças e faziam um alarido em prol daqueles que estavam combatendo, instigando o êxtase do combate em meio aos germanos. Os reféns femininos de famílias nobres asseguram a lealdade de qualquer um dos povos que os possam ter. A Thor e a Tyr, eles imolavam animais em determinadas árvores e sob determinadas condições, segundo a visão de Tácito. Eram feitas marcações de runar em pequenos pedaços de papel atirados a esmo em um papel branco. Eram feitas as interpretações daquilo por meio de um sacerdote. Se os sinais fossem positivos, eram feitas as confirmações com a segunda retirada. Se fossem negativos, nada mais se faria presente em relação àquilo. Também tinham o hábito de interpretar o canto e o voo dos pássaros. O costume do Althing já fazia parte dos hábitos germânicos. Reuniam-se em assembleias, que podiam demorar dias até que se iniciassem, em razão de muitos dos que deveriam estar presentes demorarem para chegar, porque estavam realizando ou resolvendo assuntos diversos. Se houvesse um rugido desaprovador, aquela proposta que estava sendo avaliada não seria aceita. Sempre se reuniam em dias de lua nova ou de lua cheia, por considerarem mais favorável para realizar decisões e empreendimentos nesses períodos, pois inclusive contavam o tempo com base na lua. Parte disso se vincula à tradição ligada a Mani, o Senhor da Lua, o Ljórsafar da Lua. E isso também se vincula com os ciclos femininos, de maneira a nos lembrar das Reptir, que são a corte regida por Mani, que julgam todos aqueles que morrem no Helfing. Traidores e desertores eram enforcados em árvores. Os covardes, os poltrões e o de costume infame, os Zerg, por exemplo, eram atirados aos pântanos com uma grade por cima de si. Delitos menores tinham penas estipuladas em valores a serem pagas. Não tratavam de assunto nenhum, particular ou não, se não estivessem armados. Porém, somente aqueles que fossem aceitos como guerreiros de fato poderiam portar armas e, portanto, ser considerados como fazendo parte da sociedade germânica. Já havia uma poderosa hierarquia presente na sociedade germânica. Os filhos de pais poderosos buscavam se unir a outros também poderosos, e todos eles já eram considerados chefes desde seu nascimento. Para os germanos, a maior prova de grandeza e de poderio é estar sempre acompanhado de uma multidão de jovens escolhidos. E isso porque, em meio à guerra, de acordo com a quantidade de seguidores, estaria decidido quem teria o maior poder de batalha e, portanto, seria instigada a paz sem a necessidade de violência. Na guerra é uma vergonha para o chefe ser superado em valentia, e os companheiros têm a obrigação de igualá-lo. Se sobrevivem à luta, morto o chefe, ficam infamados e desonrados por toda a vida. Se permanecem muito tempo na paz e no ócio, os jovens da nobreza imediatamente dirigem-se a locais que estejam em guerra, pois detestam o marasmo e a tranquilidade. Quando não estão em guerra, se dedicam à caça ou passam a maior parte do tempo em banquetes. Escavam o solo construindo grutas subterrâneas que são cobertas com uma espessa camada de barro. Estas servem no inverno de abrigo que os protege do frio e de tulha para os cereais. E também, nesses locais, guardam as coisas que lhes são mais caras, para evitar que sejam pilhadas por outros. Vestem peles de animais. Os que habitam as margens dos rios limítrofes vestem-se desleixadamente. Escolhem a caça e, uma vez retirado o couro, nele incrustam retalhos de peles de outros animais. As mulheres não alongam as mangas dos vestidos, deixando os ombros e os braços nus, assim como a parte superior do busto, que não se preocupam em cobrir. Contudo,
muitas vezes cobrem a parte superior do corpo com um tipo de manto. O casamento é severamente respeitado. Dos povos bárbaros, o germânico é um dos poucos em que o homem se contenta com uma só mulher. Aliás, com algumas e raras exceções, não motivadas por excesso de luxúria ou gosto por devassidão, mas que, em razão de sua nobreza, certos jovens são muito solicitados para maridos e prestam-se a ter mais de uma esposa. Não é a mulher que leva o dote ao marido, mas o marido que leva o dote à mulher. O presente, em geral, se constitui de armas de batalha e utensílios úteis que mostram que a mulher e o marido estão unidos em meio à batalha. Assim vivem as mulheres, com o pudor bem resguardado. Não as corrompem os prazeres dos espetáculos, nem a excitação dos banquetes. Ali ninguém sorri dos vícios com indulgência. Não é moda corromper ou ser corrompido. Limitar o número de filhos ou matar algum por motivo de herança é considerado grave crime. Segundo Tácito, cresciam ali os germanos, nus, até atingirem aquela compleição vigorosa que era tão admirada pela corte romana. Senhor e servos são criados da mesma forma, e o primeiro não se distingue do segundo por nenhum requinte de educação. É tardia a libido dos rapazes. Por isso não se desgastam e chegam intactos à idade adulta. Por seu lado, também as moças não têm nenhuma pressa de casar. Ostentam a mesma força juvenil dos homens e uma estatura semelhante à deles. Assim formam-se os pares, vigorosos e sadios, e os filhos reeditam a robustez dos pais. É obrigação tomar partido pelo pai ou pelos parentes, tanto nas amizades como nas inimizades. A hospitalidade é algo importantíssimo na vida do germano. Nenhum povo é mais hospitaleiro do que os germanos, segundo a descrição de Tácito. Se a comida não é suficiente, dirigem-se à casa de um vizinho sem serem convidados. E ninguém dá importância a isto, quando se faz necessário para receber adequadamente um hóspede. Destituídos de astúcia ou de malícia, desvendam com simplicidade os segredos do coração nos instantes de alegria. Conforme nos descreve Tácito, consomem uma bebida feita de cevada ou trigo. E quando se trata de bebida, a coisa muda muito de figura em relação aos germanos. Pois, se lhes dessem de beber o que desejam, conforme sua sede insaciável, mais fácil seria vencê-los pela embriaguez do que pelas armas. O único gênero de espetáculo que conhecem e praticam em todas as suas reuniões é um bailado extremamente perigoso, em que os jovens, completamente nus, dançam e saltam arrojadamente entre espadas e frâmias fincadas no chão. Quando estão sóbrios, se entregam ao jogo de dados com tanta paixão que chegam a vender sua liberdade como homens livres. Aqueles que perdem cumprem as determinações de se tornarem servos porque chamam a isso ter palavra. Cada qual governa sua própria casa. São obrigados a pagar ao senhor uma certa quantidade de trigo, gado e pano, como fazemos com os meeiros. E a isto se limita a servidão. A mulher e os filhos executam os trabalhos da casa. Açoitar um escravo, forçá-lo a trabalhar ou puni-lo com grilhões é coisa extremamente rara. Ignoram o uso de emprestar dinheiro a juros e desconhecem a usura, razão pela qual não a praticam. Os campos são cultivados em proporção ao número de cultivadores e repartidos segundo a importância de cada um. Os funerais não têm pompa. O que se observa é que os nobres são cremados com uma lenha especial. Não lançam à fogueira nem roupas nem perfumes. O que se atira a chamas são as armas do morto e, talvez, um cavalo, conforme o caso. Um simples canteiro de grama cobre o túmulo. Desdenham os pesados e imponentes monumentos como uma honraria não apropriada aos mortos. Bem depressa deixam de chorar e de se lamentar. Mas a tristeza e a dor perduram. As mulheres não ficam mal às lágrimas, aos homens cabe apenas recordar. E assim finalizamos nossa pequena exposição a respeito do Germania de Tácito, com a qual podemos observar
que muitos dos maneirismos modernos e do relativismo com o qual os germanos e outros povos e seus costumes, sobretudo os religiosos, eram tratados, são só tolices modernas.